Braços, tríceps. Tríceps pulley. Exercício monoarticular faz a extensão do cotovelo. Erros de execução. Executar o movimento com a articulação da mão estendida. Flexionar a articulação da mão. Movimentar a articulação do ombro. Fazer movimentos curtos. Execução perfeita. Posicione-se de frente ao equipamento. Segure a manopla sem envolvê-la com o polegar e encoste o braço no tronco. Faça a extensão total da articulação do cotovelo. Permita a flexão máxima do cotovelo na fase excêntrica. Perceba que a manopla está bem próxima à articulação da mão, em um ponto de equilíbrio que seria possível realizar os movimentos com as mãos abertas. A empunhadura desta forma acrescenta potência ao exercício. Mantenha o braço perpendicular ao chão e concentre a força no músculo tríceps. Ao finalizar, suba a manopla e só solte-a após o peso estar apoiado. Tríceps pulley alternado. Exercício monoarticular faz a extensão do cotovelo. Erros de execução. Flexionar a articulação da mão. Executar os movimentos com a articulação da mão estendida. Movimentar a articulação do ombro. Execução perfeita. Posicione-se no equipamento somente com metade do corpo à sua frente. Segure a manopla sem envolvê-la com o polegar e traga-a na posição com a ajuda da outra mão. Estenda totalmente e permita a flexão máxima do cotovelo. Perceba que a manopla fica num ponto de equilíbrio possível até de se executar o movimento com a mão aberta. Ao finalizar o movimento, encoste o peso sobre o outro e só depois solte a manopla. Tríceps testa. Exercício monoarticular faz a extensão do cotovelo. Pode ser realizado no banco, com suporte ou sem o suporte. Erros de execução. Permanecer com a articulação da mão em extensão. Essa posição sobrecarrega esta articulação e diminui a amplitude do movimento. Flexionar a articulação da mão na fase concêntrica. Movimentar o braço para facilitar o exercício. Manter os cotovelos muito separados. Execução perfeita. Comece com a empunhadura correta. Segure a barra sem envolvê-la com o polegar, apoiando-a o mais próximo possível da articulação. Esta empunhadura requer um pouco de prática, mas acrescenta potência e perfeição ao exercício. Permaneça com os cotovelos o mais próximo possível um do outro. Mantenha o braço em ângulo reto com o chão. Abaixe a barra o máximo possível em direção à parte superior da testa. A articulação da mão movimenta-se para manter o equilíbrio da barra. Eleve o peso de forma explosiva e abaixe de forma controlada e suave. Também pode ser realizada no banco sem o suporte. Quando não existir parceiro de treinamento para entregar o peso já na posição, poderá ser usado esta técnica. Segure a barra, apoie sobre a coxa e sente-se no banco. Ao deitar, traga a barra até o peito, com o auxílio de uma das coxas, e empurre-a para a posição inicial. Inicie o movimento abaixando suavemente a barra. Veja que o braço se mantém perpendicular ao chão durante a fase excêntrica do exercício, com pequena alteração de ângulo na fase concêntrica. A mão se movimenta para manter o equilíbrio da barra, anulando totalmente o esforço de sua articulação. Ao finalizar o exercício, desça a barra até o peito, aproxime as coxas e transfira-a para as mesmas. E use o seu próprio peso para ajudá-la a levantar o tronco. Tríceps francês. Exercício monoarticular faz a extensão do cotovelo. Os erros são: movimentar o braço durante a execução, segurar com uma mão embaixo da outra, permanecer com o ombro em rotação medial, projetando o cotovelo lateralmente, flexionar a mão e tirar o peso da posição correta. Execução perfeita. Traga o halter sobre a coxa e coloque uma mão sobre a outra. Eleve-o até o peito e depois acima da cabeça.
Posicione-se confortavelmente. Inicie a fase excêntrica suavemente, inspirando. E abaixe o halter o máximo possível, mantendo o braço perpendicular ao chão. Faça a contração concêntrica, estendendo totalmente o cotovelo e mantenha o halter atrás da cabeça. Ao finalizar, faça todo o movimento oposto ao inicial. Variação do tríceps francês. O tríceps francês também pode ser executado com a barra W, seguindo os mesmos procedimentos. Mantenha a barra apoiada no ponto de equilíbrio sobre a mão. Veja que o polegar não envolve a barra. Tríceps mergulho. Exercício biarticular faz a extensão do tríceps e flexão do ombro. Erros de execução. Flexionar o tronco projetando o ombro para frente. Manter os joelhos estendidos. Executando o exercício desta forma, aumenta-se a amplitude da flexão do ombro, o que exige maior participação do deltoide e muito pouca do tríceps. Execução perfeita. Posicione-se com as mãos separadas na largura do ombro. Coloque um pé de cada vez sobre o banco ou plataforma. Inicie o movimento abaixando o tronco, sempre próximo ao banco. Mantenha os joelhos flexionados. Abaixe inspirando e suba expirando. As mãos devem se apoiar ao banco de forma pronada. Deixe o cotovelo flexionar o máximo possível. Concentre a força sobre o tríceps. Ao finalizar o exercício, tire um pé de cada vez do banco e sente-se sobre o outro. Somente depois se levante. Supino fechado. Exercício biarticular faz a extensão do cotovelo e flexão do ombro. Erros de execução. Trazer a barra muito abaixo do tórax, o que diminui a amplitude de trabalho do tríceps. Segurar a barra com as mãos estendidas e o polegar envolvendo a mesma. Execução perfeita. Coloque a barra sobre a coxa e em seguida traga-a até o peito. Empunhe-a sem envolvê-la com o polegar, bem próximo à articulação da mão. Inicie a fase concêntrica expirando. Concentre a força no tríceps. Abaixe a barra na direção da parte inferior do peitoral. Ao finalizar o movimento, coloque a barra sobre as coxas e use o peso para ajudá-lo a levantar-se. Tríceps coice. Exercício monoarticular faz a extensão do cotovelo. Erros de execução. Joelhos e braço de apoio estendidos. Movimentos da articulação do ombro. Cervical estendida. Aduzir a articulação da mão desnecessariamente. Execução perfeita. Posicione-se com o antebraço sobre o banco. Mantenha o joelho fletido. Posicione o braço com o cotovelo um pouco acima do tronco. Faça a extensão total do cotovelo sem movimentar o braço. Mantenha a face voltada para baixo e a articulação da mão estável. Ao finalizar, coloque o peso no chão.